De Santo Agostinho começa aqui na Rádio Calheta FM 98,5 o nosso encontro. É um encontro diário, hoje sexta-feira, dia 14 de maio, amanhã é sábado, é dia 15, e aí a gente está vivendo um momento de muita chuva, não só no Cabo, mas em toda a região metropolitana e algumas cidades do interior, muita chuva. Eu quero aqui inicialmente agradecer aí ao grande arquiteto do universo pelo acordar de hoje, pela noite de ontem, pelas atividades que eu vivenciei ontem, com a pandemia. A gente faz várias reuniões virtuais, e aí sem sair de casa, sentado diante da tela, a gente pôde ontem participar de vários eventos com a Associação Comercial e Empresarial, eventos do Rotary, enfim, bacana, mesmo com muita chuva, muito frio, tomando um chazinho de maçã com canela, e aí trabalhando, muito bom. Eu agradeço ao Pai por tudo e peço também a bênção do Pai Maior para aqueles que estão internados e precisando aí de oxigênio. Tem muita gente aí na UTI, e a família orando, rezando, intercedendo para que o milagre aconteça. Essa é a realidade. Muita gente está desabrigada neste momento, Bárbara. Tem muita gente por aí desabrigada. Muita gente que mora em morros ou em margens de rio, não conseguiu dormir durante a noite, porque a preocupação é que a água invada as suas casas. E tem muita gente que é tão humilde, e o pouco que tem com a chuva leva tudo, e ele perde o pouco que ele tinha para sua manutenção. Essa é a realidade. Aos desempregados, que são muito, a cada dia a gente se depara com um índice crescente de desempregados, famílias que não têm um sustento oficial e que muitas vezes têm que partir para a informalidade para gerar uma renda para sua manutenção. Essa é a realidade. E eu quero aqui de público, sem demagogia, mas pedir ao Pai Maior que nos ajude e que possamos realmente ter um dia aí abençoado, apesar da APAC estar falando de mais chuvas para a região, tanto hoje quanto amanhã, mas é importante a gente não perder a fé e não perder a esperança. Bom dia para você. Como eu anunciei durante a semana, hoje a gente vai tratar aí, apesar de muita chuva, você está no frio, muita gente está aí agasalhado, tem gente que não está trabalhando, e eu cheguei na rádio hoje antes das 6 da manhã, para ativar o sistema, porque ontem o sistema nosso estava reiniciando por conta de variação na rede elétrica, e eu cheguei hoje antes das 6 aqui para atualizar com o apoio da Paula Almeida o nosso sistema de rádio. Obrigado, Paula, por também ter acordado cedo para estar comigo aqui nessa missão. Hoje eu estou aqui com o pessoal do escritório Guedes e Sandres, Sandres, Eu errei, mas não é Sandres, não é Sandy Júnior, é Sandres, tem R. E aí eles têm o escritório na rua 86. Ontem eu passei lá com muita água. Eu acho que a água não entrou no escritório, mas faltou pouco para entrar no escritório. Muita água ali na rua 86 da Vila Esperança. Eu estou aqui com duas jovens advogadas, que é a Bárbara Sandres e a Marcela, que está também aqui com a gente, a Marcela Guedes. As duas estão aqui e daqui a pouco vão conversar com a gente. Hoje o assunto, para quem gosta de interagir com a gente, é direito do consumidor. Por exemplo, você é dono de imóvel e costuma alocar o imóvel sem fazer um contrato. Isso é perigoso. Você que, de repente, com a pandemia, programou a sua viagem e a viagem não aconteceu, e muitas vezes você tem que procurar os seus direitos. Você que muitas vezes compra e não pede a nota fiscal, muitas vezes acredita na palavra do vendedor, e na hora que chega em casa o produto apresentou um defeito e você retorna, e aí o cara diz: olha, não tem garantia. Tudo isso você vai poder falar aqui com a gente a partir de daqui a pouco. Uma outra coisa, hoje com a pandemia, as compras, a gente não tem mais como fugir, as empresas aderiram às compras virtuais. O pessoal faz pelo próprio site da empresa ou pelo Zap. Isso é normal e não tem mais como voltar atrás. Mesmo a pandemia, zerando aí as mortes, mas a gente vai continuar com essa prática de comprar as coisas
pela internet, até porque gera comunidade. Eu, por exemplo, né, Stephanie, nós compramos recentemente pela internet, mas eu procurei saber o site, os comentários da empresa, porque muitas vezes tem lá o site, o produto, e você vai ver e comentar, tem 0 comentário, quer dizer, ninguém comprou. E se comprou, não comentou. É importante deixar, eu comprei tal produto, não é? E aí o produto não foi bom. A camisa que eu comprei com a lavagem encolheu. E é bom colocar isso lá, para que as pessoas possam estar atentas. Daqui a pouquinho a gente vai tratar deste assunto aqui na Rádio Calita FM 98,5 no seu rádio. Vamos às manchetes que são destaques nesta sexta-feira, dia 14. Começando pela Folha de Pernambuco: chuva, caos e mortes na região metropolitana, que morreu uma criança em Jaboatão por conta de um deslize de uma barreira, uma queda de uma barreira. O Diário de Pernambuco: cerco se fecha, né? E aí a HU tenta silenciar Pazuello na CPI. Jornal do Comércio: tragédia após dia de chuva. À tarde, Salvador, PL do Simples Municipal pela votação acelerada. Diário do Nordeste, Fortaleza: atraso da União prejudicou o Ceará. Estado do Norte Natal, Tribuna do Norte Natal: Estado define critérios para retornar aulas presenciais. É um assunto que desde o começo do ano que vem se tratando, e essa questão ainda é insegura ainda, a questão das aulas presenciais. 0 hora de Porto Alegre: STF suspende vacinação de professores em Esteio, em Piratini, muda orientação. Estado de Minas Gerais quer vacinar maiores de 18 anos até dezembro. O planejamento lá de Minas. O Dia Rio: benefício bloqueado para quem não fizer prova de vida. O Globo Rio: país deixou de receber até março 4,5 milhões de doses da vacina. Estado de São Paulo: depoimento da Pfizer na CPI reforça suspeita do gabinete paralelo. Isso deu o que falar ontem em Brasília com o representante da Pfizer. Folha de São Paulo: CPI avança e expõe indício de negligência com vacinas. Essas manchetes. E tem aí uma outra manchete que é de Pernambuco, que é o caso da cantora, né? Que sofreu um acidente aí na PS60, né? Se envolveu num acidente, a cantora gospel, e aí a polícia ontem, né? Tá aí a manchete, deixa eu ver aqui, só a manchete pra gente comentar aqui. Deixa eu ver aqui. Cantora Amanda Vanessa causou acidente de trânsito que deixou em estado grave, diz inquérito da Polícia Civil. Ela, além de passar esse período todo lá internada, ela agora vai ter que responder, porque segundo o laudo, ela que causou o acidente. Agora são 7 da manhã, 7h08. É um prazer ter você nesta manhã comigo aqui até as 7h55. Bárbara, que está aqui com a gente, advogada, microfone pertinho de você. Bom dia, Bárbara. É um prazer recebê-la. Hoje, sexta-feira, é um dia frio, né? Para ficar em casa, né? Para quem não tem hoje uma atividade oficial, é um convite para ficar em casa. Isso, por favor, fala perto do microfone aí, Bárbara. Bom dia, Eli, bom dia a todos os ouvintes. Verdade, hoje está um dia bem propício para a gente ficar em casa, trabalhar em home office, mas estamos aqui na batalha. Na batalha, né? Você conversou comigo há uns 15 dias, né? E aí você tem hoje um escritório, né, moderno, no Cabo de Santo Agostinho. Mas eu vou deixar que você passe o endereço, porque é você que conhece muito bem a área, né? Por favor. Isso, então. Eu iniciei minha atividade aqui como advogada há 4 anos. Sim. No Cabo, né? Sou filha do Cabo, natural do Cabo. E nós começamos com um escritório aqui na 55, na Coab. E nos mudamos nesse ano de 2021. Estamos funcionando hoje na Rua Professora Maria do Carmo, antiga Rua 86, na Vila Esperança. Então a gente atende lá os nossos clientes, que a maioria, enfim, são clientes aqui também naturais do Cabo. E é isso. Ok, agora são 7 da manhã, são 7h10, né? Aqui a gente também. Você não esqueceu de falar, o escritório é montado, mas não é você sozinha, porque é uma dupla dinâmica. Isso. Não é? E aí, quando eu falei de você, alguém referiu, disse: essas meninas trabalhavam na 55, mas eu não sabia desse detalhe. Alguém ontem comentou comigo numa reunião, que eu disse que estaria recebendo vocês aqui hoje, perguntou: Batata, qual é o tema da manhã? Direito do consumidor. E quando eu falei, alguém disse: olha, essas meninas trabalhavam na 55. Eu disse: olha, eu conheço elas da 86, mas você trabalha com uma parceira, uma colega sua, Isso, por favor. Isso, minha sócia, que é Marcela Vedes, está aqui também conosco para participar dessa entrevista. E de fato, nós começamos a nossa jornada lá, na 55,
mas esse ano a gente veio aqui para Vila Esperança, que é exatamente o lugar onde eu vivi a minha vida inteira, aqui no Cabo. Tá? Certo. E aí vocês lá atendem civil, o que é que vocês atendem lá? A gente atende algumas áreas, especialidade minha... Do direito, né? Isso, do direito. Sim. A especialidade minha, trabalhista, a especialidade minha sócia é penal, mas nós também atuamos em outras áreas, como o direito do consumidor, a área civil, a previdenciária, né? Nós abrangemos uma quantidade de áreas um pouco mais extensa do que apenas a área do direito do trabalho e a direito penal. E parabéns para você, né? Porque dentro do histórico do direito, né, a mulher sempre teve presente, mas a maioria era homens, né? E hoje eu vejo que a maioria é mulheres hoje, né? E mulheres muito jovens, né? Que tem gente que fez. Eu tenho vários amigos que fizeram, ou não fizeram OAB, não passaram na prova, ficaram com bacharel, mas tem muita gente hoje que fez direito. Eu tenho muitos amigos e que não exercem a profissão. São formados em direito, são advogados, mas não exercem. Vocês duas, apesar de de pouca idade, mas aí estão realmente já exercendo a função. É engraçado que a minha história, na verdade, eu comecei como segurança do trabalho, sempre foi minha vontade de fazer direito, né? Mas, enfim, por diversos fatores, eu acabei seguindo um caminho para chegar até o meu objetivo final, que é me formar em direito. Então, assim, eu trabalhei como técnica em segurança do trabalho e quando terminei a faculdade eu ainda estava trabalhando. E eu resolvi abandonar tudo, correr o risco como autônoma, né, e abrir um escritório em sociedade com a Marcela. Com a Marcela. Né? A vocês sucesso aí, né? E espero que vocês... Essa é a primeira entrevista que eu também a conheço, não vou dizer o tempo para o pessoal achar que eu sou velho, que eu conheço essa menina muito perto. E aí, quando eu vi o escritório, eu disse, não, eu sou um camarada... Bárbara, que eu sempre valorizo quem é nosso aqui. Ontem eu recebi aqui, não foi isso? O Ismael, né, Souza, que ele deu um testemunho aqui quando encerrou o programa. Ele foi aluno aqui da rádio. E aí a gente tem aqui na rádio algumas figuras que passaram por aqui como comunicador e que hoje são advogados. Não é? A gente tem hoje pessoas que exerceram aqui a função de jornalista e depois se arrependeram. Não quero ser mais jornalista, eu quero ser advogado. E aí fez a faculdade, passou. Isso é bacana. Eu tenho até um colega também, que deve estar ouvindo a gente agora, que é Levi Ribeiro, né? Parceiro nosso aqui, é rotariano. E no Rotary também eu tenho vários advogados, a começar aí pelo Zequinha Faustino, que é o presidente do Rotary Clube São Agostinho. Ele também é formado em Direito, é o dono da São Judas, né? Ele, além de ser empresário, é também da área do Direito. Isso é bacana, né? Muito bom. Agora são 7 da manhã, 7h13, falando aí do direito do consumidor, eu puxava aqui lá atrás um assunto, a gente do Cabo hoje com a questão de swap, com o boom que passou por aí, né? Muita gente construiu um imóvel para alocação, e aí eu percebo que muita gente bate a minha porta e não, Batata, loquei o imóvel, não fiz o contrato, né? O cidadão não está honrando com os prazos, não quer deixar o apartamento, está ameaçando que vai procurar os direitos. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco para a gente, para os ouvintes, né, os riscos de alugar um imóvel dentro do direito do consumidor e não fazer um contrato. É verdade. O contrato de locação é realmente bastante importante, né? Principalmente porque a gente lá prevê inúmeras obrigações, tanto do locatário quanto do locador, né? Então, é importante demais, assim, que ao alugar um imóvel, a gente, de fato, registre, né, até para uma segurança jurídica, né, tanto do locatário quanto do locador, das obrigações que eles têm, né, enfim, inerentes ao contrato de locação de imóvel. É importante você estar atento a isso, né, e aí... Agora tem um detalhe, se o cara não quiser sair do imóvel, ele tem como procurar o direito, o proprietário tem como procurar o direito, é isso não? Na verdade, quando você faz um contrato de locação de imóvel, você estipula um prazo, né, de vigência daquele contrato. Uhum. Exatamente. E durante aquele contrato, se uma das partes unilateralmente pretendem rescindir esse contrato, né, existe uma multa que é prevista para isso, tá? Então, é óbvio que se existir o contrato registrado, você tem como rescindir o contrato unilateralmente e dentro daquela previsão legal, você pode fazer o pagamento da multa e essa pessoa considerar rescindido esse contrato. Um outro assunto que eu também escuto muita reclamação, Bárbara, é referente aí ao empréstimo consignado. E aí tem muito idoso
né, que bate a minha porta dizendo, olha, eu tenho um desconto no meu recebimento. E aí quando ele vai checar é porque um parente, né, abusou da confiança e acabou, assina aqui vovô, assina aqui mamãe, ou tio ou tia. E aí é o idoso, né, sem malícia, pelo amor que tem aquela família, aí assina o contrato. E aí ele começa, a pessoa tem um empréstimo, e aí ele começa tem gente que toda a aposentadoria é para pagar o empréstimo. Eu encontro muito isso, já encontrei pessoas, eu fiz um feirão, o último feirão meu, eu encontrei senhoras idosas chorando. Só, olha, eu tenho que comprar meus remédios, e o que eu recebo não dá, porque está descontado isso. Vocês também se deparam lá no escritório com esse tipo de reclamação? Essa é uma das demandas que nós mais nos deparamos lá no escritório, exatamente. Muitas pessoas, né, têm tido empréstimos concedidos fraudulentamente. Sim. Né? A maioria dessas pessoas que nos procuram no escritório são pessoas idosas, né, que recebem benefícios, né, aposentadoria, benefícios assistenciais. E o que acontece muito é isso, né? Que essas pessoas têm procurado o escritório porque não reconhecem o empréstimo que foi concedido em seu nome. Inclusive, há vários casos que esses créditos entram na conta do beneficiário, né? É verdade, do cliente. E aí, a pessoa que não acompanha, geralmente pessoas idosas, não acompanham, né? Não tem esse acompanhamento de transação financeira, nem percebe que o crédito entrou e acaba utilizando, inclusive, o crédito. Né? Acontece demais esse tipo de demanda no escritório. E o pior, o que mais acontece também é que existem, quando a gente ingressa com uma demanda judicial desse tipo, existem sim contrato de adesão assinado, supostamente assinado por esse consumidor. Né? E aí esse processo tem que ser submetido a uma perícia grafotécnica, enfim, até que se resolva judicialmente essa questão, o consumidor acaba sendo lesado. Né? Óbvio que a gente tem maneiras processuais de conseguir um impedimento, na verdade, né? Que esses descontos sejam efetuados. A gente tem como conseguir liminarmente que seja suspenso esses descontos de empréstimos. E geralmente é essa a atitude que o escritório adota. Né? Mas é um caso muito corriqueiro. Inclusive, uma orientação que nós damos aos nossos clientes, que mantêm esses contratos de contrato de locação não, esses empréstimos consignados, né, fraudulentamente, a gente inclusive orienta, porque existe hoje no INSS um sistema que se chama Meu INSS, é um sistema virtual, onde a pessoa, o consumidor, ele tem como requerer o bloqueio para empréstimo consignado. Então, eu já oriento o cliente, né, a fazer esse bloqueio. Exatamente, fazer o requerimento tanto pelo 135 ou até mesmo pelo sistema do Meu INSS, fazer o requerimento para empréstimo consignado, que é uma das formas que você tem de evitar que sejam, né, fraudados supostos empréstimos, né, em seu nome. Ok, aqui no estúdio a gente conversa com a advogada Bárbara e daqui a pouco eu converso com a Marcela, que está ali aguardando, né, a gente respeitando aí os decretos, né, por conta da pandemia. E aí você está vendo a Bárbara aí sem máscara, mas aí é porque ela está distante de mim a 1,5 m e dos demais convidados. Não tem como ela se contaminar, porque estamos respeitando aí o chamado distanciamento, que a gente fala tanto aqui na rádio. Falar nisso, eu quero só dar uma informação. Ontem, com as chuvas, eu recebi, Stephanie, vários vídeos. Ontem até quase 9h30 da noite, quase 10 horas, eu mantinha contato com o gerente de defesa civil do município, que é o Felipe Lira. Eu recebi ontem vários vídeos, de ruas com muita água, pessoal reclamando, barreira, por exemplo, na rua 30 da Coab, ali é uma rua que fica de fundo com o Alto dos Mirandas. Eu recebi esse vídeo, você recebeu também esse vídeo aqui, e eu encaminhei para ele, uma equipe para o local. Eu até disse eu disse ontem que hoje eu vou dar um giro também pela cidade agora de manhã, para ver alguns pontos críticos. Nós conversamos ontem à noite, e aí eu vou dar os telefones aqui, ó. Você que está em casa, você que está numa área de risco, por favor, procura aí o telefone aí do bombeiro, que eu fiz uma listinha aqui, mas acabei não anotando aqui o telefone do bombeiro. Eu vou fazer aqui uma listinha de telefones. Por favor, você que está em casa, Defesa Civil, se precisar, ligue 0800 281 8531. Esse é o telefone da Defesa Civil. Você também tem um telefone, tem 153 também, que você pode ligar em qualquer telefone oi, da Guarda Municipal. De repente você não conseguiu a Defesa Civil, liga para a Guarda, 3521-6763, ou 153 também.
Você está na BR, quem está vendo a gente pela live, foi para Caruaru, né? De repente o carro enguiçou, não consegue sair, você está com a família, se desespera, é só ligar 191, que é o da Polícia Rodoviária Federal. Né? E pela lei, ela vai receber a ligação, tá certo? E vai mandar uma equipe até o local, se for à noite, até para dar proteção a essa família. A Polícia Rodoviária Federal tem esse apoio, que muita gente não sabe. Você está na BR Federal, cortou um pneu, o carro saiu da pista, por exemplo, Serra da Russa ontem, eu soube que tinha lá um óleo na pista, e muitos carros rodaram, derraparam. Você vai ligar para 191 e vai pedir o auxílio da Polícia Rodoviária Federal. SAMU, né? Tá aí? 192. 192, é isso? E o bombeiro é 193. 193, o bombeiro, é isso que eu tenho que anotar, porque eu não anotei aqui. 193, né? O bombeiro. Que pode também ocorrer. Se for para o 18º BPM, que é o Batalhão do Cabo, você pode também o WhatsApp, que pode mandar uma foto, que é o 8861 4448. Esse telefone é importante, eu vou citar aqui no programa, e também Solange no show da manhã. Na linha a gente está com o ouvinte, bom dia. Bom dia, Batata, bom dia a todos os ouvintes. Aqui é Mano Barbosa. Diga, mano, qual é a sua contribuição ao programa? A minha colocação para as duas jovens, né? Bárbara e Marcela. Bárbara e Marcela, eu vim aqui na 55 no escritório dela, ela é uma pessoa bem atuante, e moradora do Cabo e da Coab, né? Bom, tem 3 pessoas dentro de uma casa. Todas as 3 têm um PA e recebem um benefíciozinho do INSS. Só que agora a mãe dela pegou. Aí o que acontece? Ela também vai receber, porque ela recebe agora tutela, e alguns que estão encamados não tem condições de ir. Como ela é tutela dele, né? Tem a procuração para receber. Aí nesse caso agora, ela também tem direito, doutora? E só essa pergunta. Mano, você falou e não explicou corretamente. A mãe tem 3 filhos, é isso? 3 filhos que recebem, tá certo, um benefíciozinho, auxílio doença do INSS. Recebe auxílio doença. A mãe agora ficou cega, é isso? Ficou cega, a mãe ficou cega. A mãe é tutela dos 3 filhos, certo? Aí ela vai ter o direito também de receber esse benefício. Ok, essa é a pergunta, não é isso? Muito obrigado. Oi. Sobre a questão hoje do comércio, tá certo? O comércio hoje teve um cidadão que depois de 15 dias, a mercadoria que ele pediu não veio e veio por 15 dias. Aí que procedimento ele deve tomar nessa ação? Ele comprou um produto. Ele comprou um produto, tá certo? Depois de 15 dias, o produto veio, que não foi um produto o que ele pediu. Certo. Totalmente diferente. A que ação esse cidadão deve tomar? Ok. Questão jurídica. Ok, mano. Obrigado. Para você, Batata, e dizendo também às pessoas, vamos ter cuidado, porque as chuvas são muitas. Eu discuto a cidade, porque você sabe que eu fui aí, gerente de limpeza urbana, mais de quase 30 anos na cidade do Cabo, e a gente vê que a cidade do Cabo hoje, na microárea, tá certo? Nessas irrigações que estão aí nas seções das canaletas e Boca de Lobo, não suporta mais. Você passa aqui na 54 agora, da Coab, você vê transbordando. Por que está transbordando? São muitas ligações. Ok, mano. Vai ter que ter um plano de ação. Depois eu vou discutir com vocês sobre essa questão. Ok, meu irmão. Obrigado. Ele fez 2 perguntas, é isso? Tem outra pergunta, É outra pergunta? Anotou aí, né? É bom anotar para você não esquecer, viu? Que tem que anotar, papel e canto na mão, porque aqui o programa é dinâmico, é rápido. Deixa eu ver aqui. Tem aqui a pergunta do Paulo, que é da Quadra, assim: bom dia para você, Batata, para você, bom final de semana e a todos, obrigado. É verdade, se a gente perde uma causa trabalhista, somos obrigados, como cliente, a pagar os honorários do advogado? É a pergunta que ele faz. Por favor, Bárbara, são 3 perguntas. Vamos lá. Começando pelo Mano Barbosa, né? Exatamente. Com relação à pergunta referente ao direito do consumidor, que foi a segunda pergunta que ele fez, se você fez uma compra, né, e o produto que chegou foi diverso do que você comprou, você tem o direito de fazer a troca desse produto pelo mesmo produto que você quis adquirir. Sim. Ou você também tem a opção de solicitar o valor que você pagou em relação àquele produto, acrescido de juros e correção nas perdas e danos, certo? Você também tem como exigir que esse produto seja forçadamente chegue, né, às suas mãos.
Com relação à pergunta do direito previdenciário que ele fez, pelo que eu entendi, a mãe ela tem a curatela de 3 Exatamente, filhos, é porque ela né? tem uma procuração, por exemplo, para receber dos meninos. Só que ela agora ficou cega. Ele quer saber se ela também vai. Ela já tem 3 benefícios aí, seria um quarto dela, né? Na verdade, o benefício não é dela. Não é né? dela, O é dos benefício meninos, são dos filhos. Mas exatamente. como ela ficou cega, ele quer saber se ela também pode requerer. Existem 2 situações aí. Uma é ela requerer um auxílio-doença, mas para isso ela precisa de pelo menos 12 contribuições previdenciárias, certo? Para esse benefício, ela teria direito sim de requerer, desde que ela preencha os requisitos para recebimento do auxílio-doença, né? Ou com relação, por exemplo, a um benefício assistencial, né? Isso vai depender da idade que ela tem, porque o benefício assistencial ele é concedido para idosos acima de 65 anos, né? Que tiver algum tipo de deficiência, como enfim, deficiência física, ou ainda não, e precisa ser, a renda per capita dessa pessoa ela não pode ultrapassar um quarto de salário mínimo. Então a gente já vê aí que essa mãe ela não se enquadra nesse requisito da renda per capita. Que recebe 3 pensão do menino, né? E a renda per capita é renda por pessoa, certo. Né? Naquele seio familiar. Então aí ela já ultrapassa a renda per capita de um quarto de salário mínimo, então ela não teria direito ao benefício assistencial. Mas com relação ao auxílio-doença, ela pode requerer sim, certo? Desde que ela tenha as 12 contribuições previdenciárias. Lá no teu escritório você dá esse tipo de orientação à pessoa? Sim, nós trabalhamos também com direito previdenciário. Certo, mas a orientação ela não é paga, é isso não? Não, a gente geralmente faz a consulta, mas a consulta geralmente ela não tem custo para é importante saber disso. O Paulo pergunta, mudou um pouquinho, mas ele diz assim, a pessoa tem uma causa trabalhista, aí perde, né? Ele é obrigado a pagar o advogado? Em relação a essa pergunta de direito do trabalho, é muito importante frisar que isso vai depender do contrato que foi celebrado entre as partes. Sim. Né? Então ele tem que observar o contrato que ele celebrou com o advogado e verificar se há essa previsão legal no contrato. Tá? Talvez o que ele queira saber, ou enfim, tenha se confundido com relação com essa reforma trabalhista que houve, a necessidade de você, caso você não tenha êxito em algum dos pedidos da reclamação trabalhista, de acontecer de você ter que pagar, sim, com relação àquele pedido que você não teve êxito, né? Mas ali, enfim, é um percentual que é pago a outra parte do advogado que foi vencido. Porque eu não sou do direito, mas com essa nova lei aí, muita gente chegava muito ali na justiça e falavam, né, dava o seu testemunho e o que valia o testemunho dele. Hoje tem que se apurar, né? E muitas vezes o camarada foi lá, né? Como acontece muitas vezes, né? Fez uma queixa, como aconteceu aqui, já acontece muitas vezes aqui no programa, o cara faz uma denúncia e quando eu vou averiguar, não é a verdade, tá certo? E aí a gente vai em busca da verdade. Deixa aí pro apoio cultural, tá certo? Eu vou pro apoio, porque tem aqui várias pessoas aqui pela live, né, que deixaram a sua fala. Eu vou só trocar nesse apoio aqui, trocar de lugar com a Marcela, né? E depois a gente faz um fechamento com um e outro aí, mas vamos fazer aqui um ping-pong, como diz na linguagem matuta. Eu volto depois para conversar com você. Eu volto já, 7h28, a gente volta já contigo. Restaurante Chácara, no Cabo de Santo Agostinho, há mais de 30 anos, com ambiente climatizado, estacionamento amplo, auditório para eventos, parque infantil e Wi-Fi. Você pode aproveitar para almoçar ou jantar no Restaurante Chácara, no Cabo de Santo Agostinho, na Rua Trapiche, número 1, Vila Social Contra Mucambo. O telefone 3521-0796. Maio, mês das mães, mês das noivas. E a Ótica Look tem grandes promoções e novidades. Óculos, armações, consulta inteiramente grátis e atenção. Nas compras a partir de R$500, você ganha um voucher de R$100 para suas próximas compras. Ou para dar de presente a quem você mais ama. Vem pra Ótica Look, no Cabo, na Historiador Pereira da Costa, ao lado do Todo Dia, em Ponte dos Carvalhos, em frente aos Correios, no Shopping Siriaé, no Recife. Ótica Look. Passagem pra viajar. Siga a Caneta FM no Instagram, @Rádio Caneta FM.
Digite aí, @Rádio Calheta FM. Economize com as super ofertas do Arcomix. É tudo muito mais barato. Assim sem osso, só R$ 27,99 o quilo exclusivo cliente ouro. Cerveja Devassa, só R$ 2,39. Beba com moderação. Fralda prática Cremer, diversos tamanhos a partir de 2, só R$ 15,99 cada. E mais, Ariel líquido 50 lavagens a partir de 2, só R$ 19,90 cada. Samsung Galaxy A01 Core 32 GB, só R$ 10,67,90 sem juros. No Team Controle. Super ofertas Arcomix, é tudo muito mais barato. 98,5 Calheta FM. Passando a limpo, a hora da verdade. De volta aqui pela Rádio Calheta 98,5 no seu rádio. Hoje, sexta-feira, de muita chuva na região metropolitana, no Cabo de Santo Agostinho e algumas cidades do interior. Quanto estão chovendo lá fora, Stephanie? Que você deu uma estiadinha, né? Mas tá bem a previsão da PAC é até depois do meio-dia. para chuva, né? Até depois do meio-dia, isso é a informação da PAC? Veja aí, por favor. Eu quero aproveitar o momento e parabenizar aqui Silvia Alexandre, que faz aniversário hoje, Rayane Ramos, Alisson Renan, Patrícia Farias, Emanuel Santos, o Anderson Torres, Elson Marques, Daniele Marques, Raíssa Araújo, Luiz Silva, Bertinha Bia, a Claudinha Silva, Luciana Soares e Ismael Souza, fazendo aniversário nesta data. Até meu dia, isso? Oi? O lógico tem validade até a tarde dessa sexta-feira. À tarde, né? A informação da PAC vai até a tarde de hoje, é isso? Mas a previsão é de chuva o dia todo. Deixa eu mandar aqui um abraço ao pessoal que está vendo a gente pela live. Antes que eu fale aqui com a Marcela, que é advogada. Valquíria do Carmo tá vendo a gente. A Karina Souza, Marleide Virgínia, disse: olha, Batata, é muita chuva aqui em Jussaral. Ela está em Jussaral. Vocês conhecem Jussaral, Marcela? É pertinho do Vitória. É cabo ainda, viu? É cabo ainda. JP Filho, o Mingo dos Correios, assim: bom dia, Batata. O aplicativo 7Mix tem o melhor preço do Brasil. Ele está fazendo aqui a propagandazinha porque ele comprou por ele lá, né? Daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta aqui para Marcela, as pessoas que compram aí pelos aplicativos. Mingo dos Correios mandando um abraço. O Wellington da Silva assim: eu estou ligado aqui na Calheta, Batata. Obrigado. Maria Helena, a Carla Santos, Kleber Toscano, que com muita chuva está lá em Jampa vendo a gente. Eu até postei ontem no meu TBT uma foto lá em Jampa, né? Eu em frente ao hotel Tambaú, e minha menina, ainda pequena ainda, eu estava lá com um olhar pensativo, um olhar gostoso, e muita gente comentou a foto ontem que eu coloquei no meu TBT aí em Jampa. Betinho Costa, que é vizinho de vocês, assim: quero parabenizar as meninas aí pelo trabalho, Batata. É seu vizinho, o Betinho Costa. A Valquíria do Carmo assim: bom dia, Batata. Como é bom ouvir esse veículo de comunicação que é a Rádio Calheta. Parabenizo a doutora Bárbara pela sua competência e seu trabalho que ela faz com todo respaldo e com muita dedicação e respeito aos seus clientes. Um bom dia para todos aí. É um reconhecimento daquilo que eu disse a vocês. Hoje, democracia, está aí a Valquíria fazendo a sua intervenção. A Macione Soares também está vendo a gente. Eurides Josefa. Deixa eu ver aqui o Luiz Fábio Índio, lá de Serra dos Corais. Muita água lá, viu, em Serra dos Corais, viu? Muita água. Deixa eu ver aqui, a Valquíria assim: tem uma vizinha aqui em Garapu, ela alugou um apartamento há um mês, e agora com essa chuva o apartamento mofou inteiro. Está começando problemas com problema de saúde nas crianças dela. Nesse caso, o que ela deve fazer para quebrar o contrato? Ela disse que colocou um apartamento, com as chuvas mofou o teto todo e está causando aí mal-estar à família. Ela quer quebrar o contrato. Missionária Vanessa também está vendo a gente. A Cícera Pontes, a Sumica Garcia, deixa eu ver mais. E a Shirley Alves. Marcela, microfone aberto. Bom dia, Marcela. Bom dia, Eli. Bom dia a todos. Essa é a sua 50ª entrevista, como é que é? Não, na verdade é a primeira entrevista. É a primeira, né? Isso. E a gente sabe que é um momento bacana eu conversar com Bárbara, sua colega, e aí pelo menos vocês estão tendo aqui o prazer de estar comigo aqui nessa manhã, apesar de muita chuva. A sua colega de escritório disse: olha, eu era técnica em segurança do trabalho e resolvi fazer o direito. E você fazia o que antes de ser advogada? Na verdade, ainda na época da faculdade, sim, né, que eu me formei pela Católica, eu estagiava no Tribunal de Júri.
Então, assim, desde a época da faculdade, eu já atuava na área jurídica, entendeu? Não teve outra profissão. Isso, então, diferente dela, eu já atuei desde sempre nessa área, entendeu? Certo. Então, aí, após a formação, eu ainda fiquei advogando algum tempo na área criminal, mas aí, logo depois, eu passei já para a área civil, que é onde eu atuo na maior parte hoje. E, inclusive, trabalhei em vários escritórios em Recife, até abrir o nosso escritório aqui na Coab, aqui no Cabo. Você tem outro da família que também é do direito ou só você seguiu essa carreira? Não, na verdade eu tenho pessoas que são do direito na minha família, mas são pessoas que são concursadas. Não concursadas. são advogados, isso. De certo. advogada sou apenas eu na família. Entendi. Porque muitas vezes a filha tende a seguir o caminho do pai, o caminho da mãe, o caminho de um tio, de um parente próximo, né? Muitas vezes, eu estou perguntando isso porque você é muito jovem, muitas vezes o jovem quer seguir uma carreira e ele busca a referência, né? Uma carreira que promete muito, uma carreira e ele, né, vai em frente. Mas você tem concursado na família, mas a do direito você isso, é carreira verdade, solo. A maioria é concursada na iniciativa privada. Entendi. De questão de advocacia, eu sou realmente a primeira. Agora há pouco o internauta falou com a gente aí a respeito da participação da compra pelas redes sociais, que hoje é uma tendência, não tem mais como, isso não volta mais atrás. Comprar hoje pelo site não volta mais atrás. Muitas empresas que era física deixou de ser física para ser virtual. Quais os cuidados que o consumidor que está ouvindo a rádio agora, na hora de fazer uma compra, deve ter, Marcela? Na verdade, com a situação da pandemia, né, que está desde março do ano passado, as compras virtuais aumentaram grandemente, entendeu? Então, assim, os cuidados que os consumidores devem ter é principalmente olhar referências relacionadas à empresa que estão efetuando as compras. Se aquela empresa realmente ela é recomendada, se aquela empresa tem alguma quantidade grande de reclamações, no Reclame Aqui, por exemplo, que é um site muito conhecido, onde o pessoal usa muito para poder verificar referências realmente dessas empresas. Então, assim, o primeiro passo é verificar, confirmar a referência da empresa, verificar se é ok, se é uma empresa confiável ou se não é. E aí efetuar a compra. Quando essa compra chegar, também verificar se o produto veio corretamente, se foi aquele produto que você realmente comprou lá no site, na loja virtual. Se não foi, você tem também um prazo para poder fazer essa troca, né? Que é um prazo específico para compras fora do estabelecimento físico. Então esse prazo é um prazo apenas para compras que são feitas online, virtualmente, né? Então, assim, tem o cliente, o consumidor, quando ele chega esse produto e ele está diferente do que ele pediu, ele tem um prazo chamado prazo de arrependimento, que aí é um prazo de 7 dias que ele tem para fazer essa troca. Certo. Muitas empresas, assim, produto apenas ilustrativo, né? Porque muitas vezes você vê algo, é como comida, você vê o cardápio tão colorido, tão bonito, mas muitas vezes, né, quando você pede aliás, você comeu o cardápio, olhou com o olho grande e ficou, né? Não acontece, Stephanie, a gente vê aí aquela coisa linda e você pede o produto e não é aquilo. Acontece muito também na internet, você tem um novo produto, mas você tem que checar a informação para não comprar errado, né? Isso, na verdade tem a imagem lá, mas o interessante é realmente que cada consumidor verifique a descrição do produto. Lá na descrição vai falar toda a composição, vai falar realmente o que é que tem naquele produto para você comparar, se a imagem realmente condiz com aquela descrição que está sendo apresentada ali no site ou não. Ok. Deixa eu falar aqui com o ouvinte que está aqui na linha com a gente. Alô, bom dia. Caiu a ligação, a gente tem a informação, deve ser a chuva, né? Muita gente está aí agasalhado e aí tentou fazer uma ligação e não conseguiu pra gente. A gente tem hoje, muita gente hoje deixou de viajar, né? Por exemplo, eu viajava muito, a Bárbara é minha vizinha, mas aí desde o ano passado, desde janeiro, que eu não viajei mais, né? Para fora por conta da pandemia, que as fronteiras estão fechadas. E aí o que acontece? Muita gente fez um programa, comprou um pacote de viagens, né? E aí isso não aconteceu. Tem essa questão. Tem a questão também do extravio de malas. Quais os cuidados para quem tem uma viagem programada ou tem nesse momento de pandemia? Na verdade, houve sim uma diminuição na quantidade de viagens por conta da pandemia, mas justamente algumas viagens ainda continuam acontecendo. Com relação às malas extraviadas, elas têm um prazo para a companhia aérea apresentar alguma informação a respeito da origem daquela mala, para onde ela foi destinada, onde é que ela está, e devolver ao consumidor. Esse prazo varia de acordo com voos nacionais e voos não nacionais, voos internacionais.
Então, assim, com relação a atraso de voo, por exemplo, a companhia aérea, que acontece muito, está acontecendo nesse período, Sim. a companhia aérea ela tem o dever de prestar ao consumidor a assistência devida. Isso varia de acordo com a quantidade de horas que o consumidor fica aguardando aquele atraso. Se forem 2 horas, 4 horas, vai variando de acordo com a quantidade de horas. Então aí tem que disponibilizar internet, disponibilizar telefone, dependendo do caso, a necessidade da companhia disponibilizar até alimentação, hospedagem, se ele estiver fora do seu local de moradia. Então assim, tem algumas observações que as companhias aéreas têm que seguir de acordo com a regulamentação, né, da Agência Nacional, para poder propiciar ao consumidor uma melhor espera, na verdade, desses negócios de atrasos. Mas vocês recebem lá no escritório reclamação de alguém que comprou um pacote ou comprou uma passagem e de repente não foi atendido? Vocês já receberam lá? Sim, a gente já recebeu alguns casos, inclusive, de pessoas que tinham passagens aéreas marcadas, Sim. agora para esse período da pandemia, e foi cancelado. Por opção, tanto por opção da operadora, como por opção também dos consumidores. Tiveram consumidores que não se sentiram seguros de viajar, né, devido a essa situação que a gente está atual, e aí preferiram optar pelo cancelamento. Ok. Deixa eu falar aqui com o ouvinte aqui na linha. Alô, bom dia. Bom dia, Natália. Um pequeno ajuste de uma moça que trabalha no Jamacine Medeiros, a senhora. Quem é que está falando? É Cláudio. Cláudio de onde, Cláudio? Malaqui. Certo, mas Ela é lotada lá, é contratada lá. Mas aí o próprio atendimento, mandei minha menina, e ela super mal atendida, certo, por ela. E às vezes ela não fica nem lá, fica em outro local que nem eu mesmo que encontrei um atendimento ela na Secretaria de Saúde na da Câmara. E super mal o atendimento dela pra caramba. A gente atendimento não é para estragar o governo, esse tipo de gente não é para ajudar o governo, esse tipo de gente está atrapalhando ao governo. Ela trabalha onde, meu irmão? Essa moça trabalha onde? Ela lotada lá. Ah, trabalha no Jamacine Medeiros. Mas ela vem na secretaria todinha, só não fala nem lá direito. Certo. Qual é o nome dela? Patrícia, cara. O nome dela vai ser Patrícia. O importante é ter o nome, viu? Porque eu não quero cometer aqui no ar nenhuma injustiça. Porque essa reclamação vai chegar ao próprio secretário, à própria secretaria, né? É importante que a gente tenha. Se você conseguir depois. Ah, tá bom, ok. Ah, tá bom, meu irmão. Muito obrigado, viu? Ele mandou aí pelo zap, a gente vai checar para poder proceder essa informação. Agora são 7h42, aqui no estúdio a gente conversa com as advogadas Marcela e Bárbara. Elas que atendem o Cabo Santo Agostinho, aí na antiga 86, ali na Vila Esperança. Saudar até um vizinho de vocês, que é o Dias Buffet. Né? Eu tenho até um documento aqui que o Felipe, né? Deixa eu ver se está aqui na minha mão, eu não tenho tanta coisa aqui hoje. Eu não sei se eu estou aqui com o nome da pessoa, é Felipe. Ele perdeu os documentos dele e da moto, né? E está na casa lá do Dias, né? Felipe alguma coisa, parece que é Felipe Soares Viana. É isso? Tu lembra disso ontem? Felipe Soares Viana. Tá aí com você, acho que é isso. Felipe Soares Viana. É isso? Tá correto? Não, Felipe Soares Viana. Ele perdeu os documentos pessoais e da moto. E aí tá na casa do Dias Buffet, ali na 86 da Coab, né? Da Vila Esperança. Só você passar lá na casa do Dias e pegar seus documentos, né? Que é o Felipe Soares Viana. Tá dado o recado. Agora são 7 da manhã, 7h44. Muita gente, quando vai comprar, não pede a nota fiscal. Qual a importância de vocês, como profissional do direito, que a pessoa peça na hora da compra a nota fiscal? Na verdade, a gente orienta que todos os consumidores que efetuarem qualquer tipo de compra exijam a entrega da nota fiscal, porque essa nota fiscal vai ser importante até para você, caso você tenha algum problema futuro com a compra que você fez, para você poder reivindicar os seus direitos referente àquela compra. É importante ter essa nota fiscal como prova de que você realizou a compra naquele estabelecimento. Agora são 7 da manhã, 7h44. Uma outra coisa, qual é a queixa mais frequente no escritório de vocês? Olha, na verdade, a queixa mais frequente que chega lá, assim, em grande escala, na verdade, é a questão dos empréstimos consignados não realizados. Autorizados. É o que falou Bárbara agora há pouco. Exatamente. Essa é a grande queixa.
A maioria dos clientes da gente que chegam lá são com queixas nesse sentido. E são pessoas idosas? A maioria é idosa. Isso, porque geralmente são empréstimos consignados, né? Como a doutora Bárbara falou anteriormente, são empréstimos feitos nos benefícios, né? Do INSS, aposentadoria, pensão por morte, enfim. Então a maioria realmente é idoso que chega lá com essa queixa referente a empréstimos não autorizados. A gente falou agora há pouco da questão da internet, mas tem muita gente aqui, eu recebo, por exemplo, o cara comprou outro dia uma geladeira, né? E aí chegou em casa, a geladeira pifou, nova e pifou. E aí ele procurou o Procon, se aborreceu. Tem muita gente, né, que compra o produto ou chega em casa arranhado, né, ou com um pequeno defeito, tá certo? Ou muitas vezes, como o caso do rapaz, comprou uma geladeira cara, mais de 4 mil segundo ele, e chegou em casa, disse Stephanie, e a geladeira veio deitada. Veio deitada, e quando chegou lá, botou para funcionar, e aí, seguindo a orientação da entrega, né, e aí ela pifou, né? Tem muito isso também, né? Tem bastante. Na verdade, inclusive, existe um prazo específico para esse tipo de troca, né? Que seria a garantia desse tipo de produto. Existe uma diferença entre produtos duráveis e não duráveis. Os produtos não duráveis são aqueles que são produtos perecíveis, né? Que são produtos mais de menor durabilidade. E os duráveis são aqueles eletrodomésticos, enfim, produtos, como você falou aí, até a geladeira. Então, assim, existe um prazo para esse cliente de garantia, para esse consumidor solicitar a troca desse produto de 90 dias, como no caso foi uma geladeira, né, que é um eletrodoméstico, é um produto durável, e aí ele tem 90 dias para solicitar essa troca. E o estabelecimento tem o dever de efetuar essa troca, administrativamente. O que se percebe é que muita gente, apesar de estar falando um assunto que é tão bacana, esse assunto, fala nisso a Valquíria que ligou do apartamento, que ela disse que a colega alugou um apartamento, e aí tem um contrato, claro, mas aí o apartamento está todo, né, vazando e causando mal-estar à família. Nesse caso aí, o que ela deve fazer? Qual a orientação dentro da área do direito? Pronto, na verdade, como se trata de uma falha estrutural do imóvel, seria uma questão das paredes, de infiltração, enfim, uma questão estrutural, é dever do proprietário refazer esses reparos. Então, o proprietário precisa reparar esse imóvel para o imóvel estar ok para o inquilino poder residir, entendeu? Então, ele precisa fazer esses reparos por conta dele. Caso mesmo assim tem algum problema nesse sentido, caso ele não queira, e o inquilino quiser reincidir um contrato, ele está no direito dele de quebrar esse contrato, justamente porque o imóvel não está apresentando as condições necessárias para a moradia. Ok, esse é o recado para a Valquíria que está ouvindo a gente aí, o nosso programa. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Gerson Santos, que é poeta, parabeniza aqui o pessoal do programa, o João Barbosa, que é fotógrafo, está vendo a gente também, Painha Leite, Marcos Jânio, assim, bom dia para você ouvinte, para você ali, Batata, e todos os ouvintes. Eu já quero agradecer aqui a Marcela. Por que eu dividi o palco com as duas? Porque as duas têm um escritório, são sócias, né? E aí a gente conversou aqui, respeitando o protocolo, a gente está fazendo aqui a troca de cadeiras, né? E aí, Marcela, eu quero deixar o espaço aberto para que você possa, se quiser dar mais alguma informação, eu pergunto muito, mas tem algo que você queria compartilhar e eu não perguntei. Falei alguma coisa, não? Não, Não, na verdade seria só realmente orientar os clientes, os consumidores a observarem melhor os seus direitos. Se tiver alguma dúvida, procurar um profissional que seja capacitado para poder esclarecer essa informação, porque assim, o que a gente percebe lá no escritório é que muita gente não tem o conhecimento a respeito dos seus direitos com relação ao consumidor, direitos do consumidor. Código do consumidor, isso, né? Exatamente. Porque existe para isso o livro, né? O manual, isso, né? Existe o CDC, né? Que é o Código de Defesa do Consumidor. E aí, mas infelizmente, algumas pessoas não sabem exatamente o que tem a legislação e não tem a obrigação de saber, a obrigação do profissional da advocacia saber realmente o que é que tem naquela legislação. Mas assim, em caso de dúvida, procurem um profissional capacitado para poder tirar as dúvidas de vocês. Se eu estiver errado, me corrija, porque a gente tem aí o Código Nacional, mas também tem um Código Estadual, né? Um Código Consumidor Estadual. Exatamente. É um código específico do Estado. Que foi lançado ano passado, né? E aí até havia orientação para que cada loja tivesse lá, porque o cara vai folhear, você comprou um produto, até para orientar o próprio dono do estabelecimento, como também o cliente, né? Exatamente. Ele tem que ter essa noção, o que é que ele está comprando, se tiver um defeito, a quem ele vai reclamar e o prazo dele, né? Exatamente, esse é obrigatório, na verdade, todo estabelecimento comercial possui disponível, visível aos olhos do consumidor, um código de defesa do consumidor. Geralmente aquele livrinho pequenininho que fica lá do lado da parte da bancada, do caixa, em cima, em algum lugar, mas é obrigatório. As empresas que não não disponibilizam esse código de defesa do consumidor para o cliente, elas estão cometendo infração.
Ok, eu desejo para você um bom final de semana, sucesso lá no escritório, é meu caminho de passagem, que não tenho como fugir, estou passando sempre em frente lá, né? Apesar de ontem muita água, né? Até brinquei com Dias é para estar na rede com a namorada Dias, não é para estar na rua, muita chuva ontem, que Dias mexe com festa, né? E quem faz festa não está ganhando dinheiro, né? Não está trabalhando, está parado, foi obrigado a parar por conta da pandemia. Mas aí eu deixo o espaço aberto, Marcela, para suas considerações finais e o endereço do escritório. Eu agradeço o primeiro convite, né, da rádio, para a gente poder vir aqui prestar os esclarecimentos ao consumidor a respeito dos direitos que eles têm. Em caso de dúvida, o escritório da gente fica na Rua 86, na antiga Rua 86, que é a Rua Professora Maria do Carmo Souza, número 34B. E aí a gente está lá disponível para tirar alguma dúvida, caso tenha ficado, dos consumidores. E o espaço está aberto. Como a doutora Bárbara antecipou, mais cedo, a gente não cobra o valor da consulta, né? Essa consulta ela é feita gratuitamente para os clientes que chegarem lá. E as portas estão abertas. Ok, obrigado, Marcela. 7h51, deixa eu trocar lugar aqui com a Bárbara, que está aqui com a gente, e mandar aqui o recado. Eu disse aqui que eu recebi ontem vários pedidos de socorro, né? E aí a gente tem que, pelo zap, pelo telefone, ligar para as autoridades. Eu também recebi aqui um cidadão, estava na Caixa Econômica ontem, com aquela chuva, você sabe, Bárbara, muita água ali. E aí ele reclamava que, especialmente o pessoal que está recebendo aí o auxílio emergencial, né? E outros seguros, que a Caixa é o banco que trabalha com a questão social, né? Os demais bancos não, mas a Caixa, o pessoal reclama que é uma unidade que atende a vários benefícios, né? E aí a fila é enorme. E aí a Caixa ontem, né, tomou a decisão de colocar lá um estoldo, né, para amenizar a situação. Mas aí eu recebi ontem pessoas reclamando. Falar aqui que várias ruas e avenidas ficaram alagadas desde ontem. Muita gente teve aí o prejuízo de ficar com o carro boiando, né? E aí não tem para reclamar porque é a natureza, né? Para reclamar de quem, né? Botar para consertar, limpar, e realmente fica um cheirinho desagradável. O carro molhado passa um tempo, né, Bárbara? Não é isso? Não? Você que dirige sabe disso, né? Fica com um cheirinho desagradável o tempo todo, né? Já aconteceu comigo. Já aconteceu com você? De o carro ficar boiando. Isso. E aí fica aquele cheirinho desagradável. Por mais que lave e tal. Deixa eu mandar aqui um abraço para quem? Deixa eu ver aqui, tem muita gente aqui. Dá o telefone aqui da Defesa Civil mais uma vez, para o pessoal que está em casa. Anota aí o telefone da Defesa Civil: 0800 281 8531 e 153. O 153 é mais fácil, né? A Guarda Municipal é o 3521 6763. 153 também, Polícia Rodoviária Federal. Se você precisar, né, a rádio hoje pega distante, aí não tem fronteira, é 191, né? O carro derrapou, caiu na ribanceira, não houve acidentado, mas você está com o carro lá e precisa de um apoio, né? É um lugar que não tem casa próximo, ligue 191. Bombeiros 193, é isso? Se precisar, né? O SAMU é 192, tá certo? Agora não pode fazer trote, se precisar realmente tem que ligar. E o BPM, que é o 18º Batalhão, é o 8861-4448. Esse é o zap do batalhão. Eu tenho uma pergunta que eu não fiz aí. Se eu fiz, eu não gravei com ela, que é a questão dos produtos duráveis e não duráveis. É isso? Isso. A Marcela respondeu. Ela falou com relação aos bens duráveis, né? O prazo que a gente tem para troca desse produto, sim, que são 90 dias. E para bens não duráveis, o prazo é de 30 dias. O pessoal reclama muito aqui, Bárbara, olha, por que que, por exemplo, posto de gasolina, tem um teto para o combustível, mas aí o dono de posto, ele pode vender abaixo, ele não pode vender acima. Aí o pessoal da gasolina é muito cara a batata, 5,60, mas eu botei em Recife a 5,17, né? O cara está vendendo a 5,17, está tendo lucro, ele não está tendo prejuízo. E a gente vê muito isso no supermercado, vê isso muito em algumas lojas, né? Tem a questão de, o povo também, no cartão é um preço, tem lá a plaquinha, se for à vista, é em dinheiro, né? Chama em espécie, né? Tem isso também nos postos, não, se for em dinheiro é um preço, se for no cartão é outro. Isso é legal, Bárbara? Isso é uma prática legal, sim, né? Desde 2017 houve uma legislação que prevê essa possibilidade de, sim, pagamentos diferenciados com relação ao pagamento de espécie ou o pagamento que é feito em cartão de crédito ou débito, né? O importante é que o consumidor ele faça antes uma pesquisa, né, com relação aos preços que são praticados no mercado, e aí ele opte, obviamente, pelo preço que mais lhe for favorável.
Certo, mas tá legal. É legal. É legal. Sim. A Pronto, porque legislação o também. pessoal reclama aqui, olha, Batata, por que que no Cabo o combustível é tão caro? Aí você vai para Recife, aí chega lá, tá 5,17. Eu abasteci a 5,17. Eu fui para Caruaru, coloquei lá 5,25 no caminho, em Gravatar, eu abasteci meu carro e enchi logo o tanque aí logo. Aproveitei o preço, né? Quando eu vi o preço baixo, enche o tanque logo, né? Aproveita para encher o tanque, se estiver na metade. Nem todo mundo tem isso, né? Porque hoje com o desemprego tem muita gente que vai botar de 10, de 20, né? Mas aí essa prática é legal. Isso, é legal. Houve uma modificação da legislação em 2017. 2017. Isso, o Michel Temer aprovou essa legislação e há sim essa previsão legal de diferenciação de preços. Ok. Deixa eu dar um recado aqui da Max Grão, que fica aí na rua Antônio Martins, em frente ao Nopacabo. Você que quer manter um corpo sarado, de bem com a vida, conheça a Max Grão, que tem um completo sortimento em produtos naturais, como chás, temperos, castanhas e grãos. Também tem suplementos, açaís, né, descartável e cosmético, estacionamento próprio e também trabalhamos com cartão de crédito. Acesse o nosso Instagram, que é o @MaxGrão, ou ligue 8160-7408. Gente, muita chuva, mas eu estou encerrando por hoje. Eu percebo que a Stephanie está ali o tempo todo, mexendo com as mãos. É o frio do ar-condicionado e o próprio tempo que está frio, né? Mas segunda-feira a gente volta aqui pela Rádio Calheta, trazendo muito mais informação. E um recado para vocês, se você mora numa área de risco, né, e percebe que, porque o perigo dessa chuva com essa duração maior é que a terra fica encharcada, né? De repente a barreira não caiu ontem, mas pode cair hoje, ou pode cair amanhã, mesmo amanhã estiado, mas ela pode cair. E se você mora em área de risco, é bom sair da casa, ir para casa de um parente, né, fechar a casa, porque o feijão você consegue comprar, mesmo reclamando do preço, em um supermercado. A vida a gente não compra, não é? E falar em vida, ontem a gente teve aqui duas notícias, né, do irmão Ademilson, né, de Pirapão, que está de luto. É um evangélico, né, que faleceu ainda jovem por conta de complicações da Covid. E vocês que estão na Coab conheceram ali o Júnior, que era filho do Oswaldo Bar. Júnior estava internado, entubado. Veja como é que é a vida. Esse menino estava lá entubado. E aí saiu da intubação e veio para um processo de recuperação. E ontem levantou e foi ao banheiro. E nesse levantar ele cai, bate com a cabeça e aí tem a morte confirmada. A família, né, é enlutada, a mãe, até porque perdeu lá atrás o marido, perdeu uma filha. E eu quero prestar aqui as minhas condolências a essa família. É um momento doloroso, de dor pra gente. Eu e Bárbara, há 1 ano e 5 meses, a gente está em maio, 5 meses. Nesse 1 ano e 5 meses eu perdi várias pessoas conhecidas do ramo da comunicação, vários jornalistas, radialistas, pessoas do povo, empresários, né, pessoas próximas, né, que a gente não teve como dar um adeus, não teve como se despedir, porque foram enterrados em caixão lacrado. Essa é a realidade. Mas vamos falar de vida, né? Eu deixo o espaço aberto, Bárbara, para que você possa fazer aí as suas considerações finais e que as pessoas possam visitar o seu escritório, né? Por favor. Eu agradeço a oportunidade que nos foi dada, né? Quero deixar os clientes, os consumidores à vontade para tirarem, né, eventuais esclarecimentos e dizer que a gente está à disposição. Ok, obrigado. A gente volta na próxima segunda-feira. Na sequência aí tem o Rádio Mulher. É isso? A pior é que dá um branco aqui, mas é o Rádio Mulher. E depois a gente tem aí o Show da Manhã, né, com a Solange, que ontem saiu mais cedo, né? Mas eu espero que o sistema funcione aqui, tá certo? E ela fica até meu dia como é o horário dela normal. Se houver uma emergência, eu volto para o ar, né? Porque tá chovendo. Se houver necessidade, eu volto para o ar para ficar aí dando apoio. Mas eu espero que não haja essa necessidade. Gente, meu muito obrigado a todos e a todas. Um excelente final de semana, muita paz, juízo, cuidado com os excessos, porque eu quero lhe reencontrar, se o Pai permitir, a mim e a você essa oportunidade, na próxima segunda-feira, aqui pela Rádio Calheta FM.